A foto chegou às 6h23. Luiz Castro estava de pé na cozinha com o café ainda quente quando o celular vibrou na bancada. Número desconhecido. Sem texto. Só a imagem. Reconheceu o rosto antes de entender o que estava vendo. Delegado Soares, 62 anos, aposentado há 3. O homem que montou a dupla Castro Moraes numa sala de reunião 8 anos atrás e dito que os dois eram a melhor combinação que ele colocou em campo. Na foto, estava caído num beco que Luiz reconheceu. Bairro da Glória, perto do Porto. Imóvel, com uma marca no pescoço que ele conhecia de outro contexto, de outro ano, de um caso que teoricamente foi encerrado. Largou o café. Pegou o coldre, a jaqueta, as chaves. Saiu sem café da manhã, sem nenhum dos rituais que havia construído no último ano para dar estrutura a dias que não tinham mais a estrutura de antes. Se você está aqui desde o começo, comenta agora de qual cidade você está assistindo. E não esqueça de curtir o vídeo antes de continuar. Bora lá! No trajeto, ligou para o IML, depois para a Delegacia Central. Depois, ficou com o telefone na mão por um momento, antes de abrir os contatos e passar pelo nome que não tinha discado em 341 dias. Fechou os contatos sem ligar. Karina podia esperar. Ou não precisava ser chamada. Ou ele ia resolver isso sem precisar resolver aquilo junto. Chegou ao beco às 7h02. A cena já estava isolada. Fita amarela, 2 investigadores que ele reconheceu, um perito agachado perto do corpo. Soares tinha morrido entre 00:30 e 2h, pela estimativa inicial. A marca no pescoço era uma queimadura feita com precisão. O mesmo padrão de um caso que Luiz e Karina trabalharam 18 meses antes. Um homem que eles tinham prendido. Um homem que estava, em teoria, cumprindo pena numa penitenciária federal a 900 quilômetros dali. Em teoria. Luiz ficou olhando para a marca por um tempo, além do necessário. O investigador Braga chegou ao lado dele. Você reconhece? Reconheço. Sem tirar os olhos do corpo. Marcos Vidal. Vidal está preso. Ou alguém quer que a gente pense que está. Luiz se levantou. Eu preciso do relatório de custódia dele até o meio-dia. E quero saber quem mais estava na lista de contatos do Soares nos últimos 30 dias. Braga anotou sem perguntar mais nada. Aprendeu que Luiz Castro, em modo de trabalho, não havia espaço para pergunta que não fosse estritamente necessária. Luiz chegou à delegacia às 8h40. Subiu direto para a sala de investigação, abriu o sistema, puxou o prontuário de Marcos Vidal. Fotografia, ficha, histórico de visitas na penitenciária, registro de transferências. Estava lendo o 3º documento quando ouviu a porta. Não precisou olhar. Havia um conjunto específico de sons que Karina Moraes produzia ao entrar num ambiente. O passo firme, a porta fechada com precisão sem ser batida, o silêncio dela que não era a ausência de presença, mas o oposto disso. Havia levado 2 meses no início da parceria para separar o som dela do som de qualquer outra pessoa. Depois de 6 anos trabalhando juntos, parou de perceber que percebia. No último ano, aprendeu a perceber de novo, da forma errada, da forma de quem precisa se preparar. Luiz ficou com os olhos na tela. Ela passou a 2 metros da cadeira dele no caminho para a mesa do lado. 2 metros que ele sentiu na lateral do rosto, sem precisar virar. O cheiro familiar, café e o perfume que ela usava há anos, discreto, que ele havia conseguido não pensar por semanas seguidas e que agora chegava de uma vez. O tipo de detalhe que o cérebro guarda sem pedir permissão e devolve na hora errada. Soares. A voz dela. Não pergunta. Confirmação. Soares. Ele não virou. Karina foi até a mesa do lado. Puxou a cadeira, sentou, abriu o próprio computador com os movimentos de quem estava retomando um lugar que conhecia de cor e que foi retirado dela sem cerimônia. Vidal está na lista. Eu sei.
Transferência irregular há 42 dias. Saiu do sistema federal. Entrou num centro de detenção estadual com documentação que alguém assinou sem verificar. Ela fez a lição de casa antes de chegar. Claro que tinha. Solto há 3 semanas por erro de protocolo que ainda está sendo investigado. Luiz fechou o documento que estava lendo. Abriu outro. Como você ficou sabendo do Soares? A voz neutra, técnica. O modo que desenvolveu para falar com ela sem deixar espaço para nada, além de trabalho. Mesma forma que você. Karina virou o celular para ele sem se levantar. A mesma foto. O mesmo número desconhecido. Luiz olhou para a tela por um segundo. Vidal mandou para os dois, ao mesmo tempo. Às 6h23, ele checou o horário da mensagem dela, sem querer só de olhar para a tela. E o horário era idêntico ao segundo. Não era aviso. Era convocação. Ele quer que a gente trabalhe junto. A voz dela mais baixa, com aquela qualidade que aparecia quando ela estava chegando numa conclusão que não gostava. Quer que a gente saiba que foi ele. Está usando o Soares como cartão de apresentação. Eu sei o que ele está fazendo. Luiz. O nome saindo com uma inflexão diferente. Não a parceira de trabalho. A outra camada que havia embaixo de tudo e que nenhum dos dois tinha conseguido desligar completamente mesmo depois de tudo. A gente precisa falar sobre como vai funcionar. Ele fechou o computador. Levantou. Foi até o quadro branco na parede e começou a escrever sem virar para ela. Nome, data, localização, padrão da marca, histórico de Vidal. Vai funcionar como qualquer investigação. A caneta no quadro, a letra quadrada de sempre. Você cobre o setor sul, eu fico com os registros de custódia. A gente se reporta ao Braga e compartilha informação pelo sistema. E fora do sistema? A caneta parou por meio segundo. Continuou. Não tem fora do sistema. Karina ficou em silêncio por um momento. Luiz ouviu a cadeira se mover. Ela levantando, os passos em direção à porta. Parou antes de sair. Ele matou o Soares porque sabia que ia nos juntar. A voz de costas para ele. Vidal sempre soube que a única forma de nos parar era nos separar primeiro. Foi o que ele fez há 1 ano. Uma pausa com peso de coisa que ela tinha segurado por 341 dias. Não estou pedindo que você acredite em mim agora. Estou dizendo que ele está contando com o fato de você não acreditar. Luiz ficou com a caneta parada no quadro. Ouviu a porta abrir. Karina. Os passos pararam. Ele não virou. Setor Sul. Começa pelo porto. Vidal tinha um contato lá que a gente nunca conseguiu identificar no caso original. Silêncio de 1 segundo. Eu sei quem é. A voz dela mais baixa. Já sabia há 1 ano. A porta fechou. Luiz ficou parado de frente para o quadro branco com a caneta na mão e a última frase dela no ar, e a sensação específica que aprendeu a ignorar e que naquele momento se recusava a ser ignorada, de que tinha algo que ele viu errado desde o começo. Pesquisas em psicologia cognitiva mostram que a memória de eventos traumáticos é significativamente mais suscetível a distorções do que a memória de eventos neutros. Em situações de alta carga emocional, traição percebida, perda, conflito entre pessoas próximas, o cérebro tende a consolidar a versão da memória que confirma o que a pessoa já sentia, não necessariamente o que aconteceu. É o que os pesquisadores chamam de viés de confirmação aplicado à memória. Não é fraqueza, é neurologia, e é exatamente o mecanismo que qualquer pessoa disposta a manipular outra vai explorar primeiro. O nome estava no meio de um relatório de 43 páginas que ninguém leu com atenção. Luiz encontrou às 14h11. Depois de 5 horas, olhando para registros de custódia, transferências e autorizações de saída. Estava na página 31. Uma assinatura de liberação de escolta, datada de 42 dias atrás. Num formulário que deveria ter 2 rubricas obrigatórias, e tinha só uma. Inspetor Renato Galvão.
Divisão de Operações Especiais. O mesmo homem que coordenara a missão que terminou em tragédia 1 ano antes. Luiz ficou olhando para o nome por um tempo sem se mover. Galvão não era figura secundária. Era o homem que montou a operação, distribuído as funções, definido quem ficava em qual posição naquela noite. Era o homem que recebeu o relatório de Luiz no dia seguinte. O relatório que descrevia o que ele acreditava ter visto. A posição de Karina, o momento em que tudo deu errado. Havia lido sem questionar. Havia encaminhado para a corregedoria sem questionar. Havia, com a eficiência de quem já sabia o que o documento dizia antes de abrir, transformado a versão de Luiz em verdade oficial. E agora o nome dele estava numa autorização irregular, que colocou Marcos Vidal na rua. Luiz fechou o relatório. Abriu o telefone. Ficou com o contato de Karina na tela por um momento. O mesmo impasse de sempre, o mesmo segundo de resistência que virou reflexo no último ano. Discou. Ela atendeu no segundo toque. Achei alguma coisa no porto. Eu também. A voz mais seca do que planejara. Galvão. Silêncio de 3 segundos. Onde você está? A voz dela mudando. Não surpresa. Algo mais pesado que surpresa. Reconhecimento. Delegacia. Sala de investigação. Não fala mais nada pelo telefone. Os passos dela audíveis no fundo da ligação, ela já se movendo. 20 minutos. Desligou antes que ele respondesse. Luiz ficou com o telefone na mão. O silêncio dela durou 3 segundos, e nesses 3 segundos havia algo que ele não conseguia nomear, mas que tinha registrado. Não era choque. Era mais próximo de alívio. Como se o nome de Galvão fosse uma peça que ela esteve esperando aparecer. Karina chegou em 18 minutos. Entrou na sala, fechou a porta, correu o trinco, o gesto de quem avaliou o ambiente antes de entrar e decidiu que a conversa precisava de proteção extra. Trouxe uma pasta fina. Colocou na mesa entre os dois sem sentar. Abre. Luiz abriu. 3 folhas impressas, capturas de tela de um sistema que ele reconheceu como o servidor de comunicações internas da Divisão de Operações Especiais. Mensagens. Datas entre 2 e 3 anos atrás. Começou a ler. As mensagens eram entre 2 usuários com identificação criptografada, mas o padrão de linguagem de um deles, os termos técnicos específicos, a forma de referenciar operações por código, eram inconfundíveis para alguém que tinha trabalhado sob aquela divisão por 6 anos. Galvão esteve em contato com Vidal antes da missão. Não depois, não durante. Antes. Semanas antes. De onde você tirou isso? A voz de Luiz saindo mais baixa do que entrou na frase. Do contato do porto. Karina sentou. Cruzou os braços sobre a mesa, a postura de quem está se preparando para uma conversa que carrega peso. O nome dele é Fernandes. Ele era o canal entre Vidal e Galvão. Eu sabia da existência dele desde o caso original. Foi o que eu estava tentando te contar naquela noite, antes de tudo acontecer. Luiz ergueu os olhos das folhas. Antes de tudo acontecer. A voz neutra, mas com algo embaixo que não era neutro. Eu estava indo te encontrar no ponto de cobertura. Os olhos dela diretos, sem o recuo que aparecia quando ela estava construindo argumento. Isso era diferente, era mais cansado que argumento. Era coisa que foi guardada por 1 ano e que estava sendo colocada na mesa porque a situação não deixava mais escolha. Eu tinha acabado de falar com o Fernandes. Ele tinha me dado o nome de Galvão. E eu precisava que você soubesse antes de prosseguir com a operação. Porque se Galvão estava do lado errado, a missão inteira estava comprometida. O que eu vi foi você saindo de um veículo não identificado do lado de Vidal. O veículo era do Fernandes, sem elevar a voz. Ele me interceptou no caminho para o seu ponto, me deu as mensagens. Essas mensagens. Uma versão impressa que eu perdi quando a missão desandou, e eu saí do carro correndo porque precisava chegar em você. Uma pausa. O que você viu foi o fim desse encontro, sem contexto. A sala ficou quieta.
Luiz ficou olhando para as folhas na mesa. Depois para ela. Você guardou isso por 1 ano. Eu tentei te mostrar na semana seguinte. Você não abriu a porta. A voz sem acusação. Isso era pior que acusação. Era só o fato colocado no único lugar onde cabia. Tentei 3 vezes. Depois a corregedoria abriu o processo e meu advogado disse que qualquer contato direto podia ser lido como interferência. Luiz se levantou. Foi até a janela. Se Galvão montou a missão para nos isolar. A voz mais baixa, as peças se encaixando em tempo real. Ele sabia que eu ia te ver saindo do carro do Fernandes. Ele posicionou você naquele ponto de cobertura de propósito. A voz dela chegando atrás dele. Ela havia se levantado também. Estava a 2 metros. Ele sentia sem precisar virar. Para que você visse exatamente aquilo, no momento exato em que aconteceu. E o relatório que eu escrevi no dia seguinte. Era exatamente o que ele precisava para encerrar qualquer investigação sobre ele. Uma pausa. Você foi a testemunha mais conveniente que ele poderia ter, Luiz. Porque você era o único que a corregedoria ia acreditar sem questionar. Luiz ficou parado na janela por um tempo. Virou. Karina estava de pé no meio da sala com a expressão de alguém que esperou 1 ano por esse momento e que não sabia exatamente o que fazer agora que ele chegou. Não tinha triunfo ali. Havia só o cansaço de carregar algo pesado por tempo demais. Luiz ficou olhando para ela. A distância entre os dois era de 1,5 metros. A mesma distância que foi desde o primeiro dia, desde que ele chegou na sala e ela já estava lá e os dois tinham começado a trabalhar juntos, como se houvessem feito isso a vida inteira. 1,5 metros que no último ano tinha pesado como quilômetros. Galvão sabe que a gente vai chegar nele. A voz de Luiz saindo diferente. Não o modo de trabalho de todo o dia. Algo com menos armadura. É por isso que soltou o Vidal. Para nos manter ocupados. Para nos manter separados. Karina não desviou. Enquanto a gente está caçando o Vidal, ele some. Então a gente não pode deixar ele saber que achamos a conexão. Não ainda. Os olhos dela nos dele, e ali estava outra vez. A coisa que 1 ano de distância não conseguiu apagar, que esteve presente em cada troca técnica, em cada mensagem pelo sistema, em cada momento em que os dois tinham estado no mesmo ambiente e fingido que não estava. A gente precisa de mais uma prova antes de qualquer movimento. Algo que amarre o nome dele ao Vidal de forma que não tenha saída. O Fernandes, confirmou. Ele vai falar? Se a gente oferecer proteção real, uma pausa. E se a abordagem for feita do jeito certo? Luiz foi até a mesa. Fechou a pasta. Hoje à noite. Porto. Depois das 22 horas. Menos movimento. Menos chance de alguém do círculo de Galvão nos ver chegando. Karina foi pegar a pasta. As mãos dos dois chegaram ao mesmo tempo. Ela pelo lado esquerdo, ele pelo direito, as pontas dos dedos se tocando sobre a capa. Nenhum dos dois se moveu por um segundo. Não era acidente. Os dois sabiam que não era acidente. A sala vazia, a tarde caindo do lado de fora, 1 ano inteiro comprimido num toque de dedos sobre uma pasta de papel. Luiz sentiu o contato como corrente, a temperatura da pele dela que ele havia memorizado sem querer e que estava exatamente onde sempre esteve. Karina não desviou o olhar. Os olhos dela subiram devagar da pasta para o rosto dele. Não pergunta, verificação. Ela estava checando se ele estava sentindo o mesmo. Ele estava. Luiz retirou a mão primeiro. Não porque não queria ficar. Porque havia uma investigação aberta, um informante para encontrar e um homem perigoso solto. E porque o que estava acontecendo entre eles merecia mais do que uma sala de delegacia com câmera no corredor. Eu te mando o endereço exato pelo sistema. Karina pegou a pasta. Eu vou lá antes para verificar o perímetro. Foi em direção à porta. Parou com a mão na maçaneta, o mesmo gesto de sempre.
O gesto que ele memorizou sem querer. A forma específica como ela parava antes de sair, quando tinha algo ainda não dito. Luiz. Sem virar. Eu sei. A voz mais baixa que tudo que disse antes. Ela abriu a porta e saiu. Luiz ficou com as folhas na mesa e o peso de 341 dias, sendo redistribuído de um lugar para outro, não desaparecendo, porque dor desse tamanho não desaparece de uma vez, mas mudando de forma, deixando de ser certeza, virando pergunta. E pergunta, pelo menos, abria a possibilidade de resposta diferente. Estudos sobre reconciliação após ruptura de confiança mostram que o momento mais difícil não é o da traição, é o da revisão. Quando uma pessoa precisa voltar para uma memória que virou identidade e considerar que pode ter sido construída sobre uma base errada. Não é fraqueza aceitar essa revisão. É, segundo pesquisadores da área de cognição social, um dos atos que mais exige maturidade emocional que existe. Porque significa abrir mão, não só da raiva, mas da certeza. E certeza, mesmo quando machuca, dá uma sensação de controle muito difícil de largar. O último investigador saiu às 21h40. O silêncio específico de um prédio público depois do expediente desceu pelo andar, mais fundo que silêncio de dia, com uma qualidade de espaço abandonado que tornava cada som restante mais nítido. O clique do mouse de Karina. A cadeira dela se movendo 2 centímetros. Luiz continuou olhando para a tela. Estavam mapeando as rotas de Vidal nas últimas 3 semanas. Câmeras, registros de pedágio, celular rastreado por triangulação. O trabalho era mecânico, o tipo que exigia atenção suficiente para não errar, mas não suficiente para ocupar tudo, e o que não estava ocupado ficava disponível para outras coisas. Outras coisas que ele passou o dia inteiro administrando e que agora, com o andar vazio e a noite do lado de fora da janela, estavam menos administráveis. Ele parou aqui por 4 horas. Karina apontou para a tela dela sem levantar. Galpão no Brás, 2 semanas atrás. Luiz levantou, foi até a mesa dela. Olhou para a marcação no mapa. Propriedade de quem? Empresa de fachada. Estou rastreando o CNPJ agora. Os dedos se movendo no teclado, a concentração dela, que era uma coisa física. Havia sempre uma qualidade de presença total quando Karina estava num raciocínio, como se o resto do mundo reduzisse de volume. Vai demorar mais 20 minutos. Luiz ficou de pé ao lado da mesa dela por 1 segundo além do necessário. Voltou para a própria cadeira. 20 minutos. A noite lá fora. O andar vazio. Era o tipo de pensamento improdutivo que aprendeu a interromper cedo. Com o andar vazio e as 21h52 no canto da tela, estava demorando mais do que o habitual. Achei. A voz dela cortando o silêncio. O CNPJ bate com uma holding registrada em nome de um laranja, mas o endereço fiscal é o mesmo de uma empresa que aparece em 2 processos de lavagem que Galvão investigou há 4 anos. Uma pausa. Ele não investigou, ele arquivou. Luiz se levantou de novo, foi até a mesa dela de novo, olhou para a tela. A linha de conexão estava lá, limpa, documentada, o tipo de prova que não precisava de interpretação. Isso amarra ele. A voz mais baixa do que planejara, a proximidade da mesa, a hora, o cansaço de um dia inteiro gerenciando mais do que investigação. Junto com as mensagens, é suficiente. É suficiente para a corregedoria. Karina girou levemente a cadeira. Luiz estava de pé a menos de 1 metro da mesa dela, da cadeira onde ela estava. Isso colocava os dois numa proximidade que a geometria do espaço tinha criado sem que nenhum deles tivesse decidido. Mas se Galvão souber que chegamos nele antes de entregarmos tudo, ele some. Então, amanhã à noite, o Fernandes primeiro. Luiz ficou onde estava. Colhemos o depoimento dele, juntamos com isso e entregamos tudo de uma vez. De uma vez, repetiu ela, os olhos nele.
Não estava falando só do plano. O silêncio durou o tempo de uma respiração. Luiz foi até a janela. O mesmo movimento de sempre, a distância de segurança que desenvolveu sem perceber e que virou padrão. Do lado de fora, São Paulo de noite. As luzes, o movimento que não parava, a cidade que não tinha horário de silêncio real. Carina, a voz saindo antes que ele houvesse decidido falar. Na missão, uma pausa. Quando você estava saindo do carro do Fernandes, você me viu? O silêncio atrás dele era diferente dos outros silêncios do dia. Vi. A cadeira dela se movendo. Os passos. Ela levantou. Você estava no ponto de cobertura, exatamente onde deveria estar. Uma pausa. Eu acenou. Luiz virou. Carina estava de pé no centro da sala, a meia luz do teto fazendo o que a meia luz faz, com feições que você conhece de cor, tornando familiar, mais nítido de alguma forma que iluminação completa não consegue. Estava com as mãos ao lado do corpo, a postura de alguém que não está se defendendo. Você acenou. A voz dele mais baixa. Corri na sua direção. Você tinha acabado de girar, não me viu. Os olhos nele, sem desvio. Eu gritei seu nome uma vez. Depois os tiros começaram e eu perdi você no escuro. Luiz ficou com isso. Havia um detalhe que ficou num canto da memória daquela noite. Um detalhe que não encaixara na versão que ele construiu e que arquivou como irrelevante. A sensação, por uma fração de segundo antes dos tiros, de ter ouvido o próprio nome em algum lugar atrás de si. Havia arquivado como adrenalina, como o tipo de coisa que a mente produz quando está em modo de sobrevivência. Não arquivou direito. Eu ouvi. A voz saindo com uma qualidade que não planejara colocar ali. Achei que havia imaginado. Carina ficou parada por um segundo. Depois caminhou. Não rápido, não devagar, com a deliberação de alguém que tomou uma decisão e está executando sem hesitação. Parou a meio metro dele. De perto assim, Luiz via as coisas que a distância deixou de mostrar. O cansaço real por baixo da compostura. A linha entre as sobrancelhas de quem estava carregando algo pesado. 341 dias. A voz dela mais baixa que tudo o que disse antes. Não acusação. Balanço. Eu contei. Não devia ter contado, mas contei. Eu sei quanto tempo foi. Eu sei que você sabe. Os olhos nele, com aquela qualidade que ele memorizou sem querer ao longo de 6 anos. A Carina real, embaixo de todas as camadas profissionais, a pessoa que existia quando não tinha mais nada para administrar. Só queria que você soubesse que eu também contei. Luiz ficou com aquilo. A distância de meio metro entre eles era a menor que foi desde antes da missão. Ele conhecia esse campo. Havia morado nele por 6 anos, antes de 1 ano de exílio. A mão dele foi para o rosto dela. Devagar, sem surpresa, com a qualidade de movimento de quem está fazendo algo que foi adiado por tempo suficiente para que a chegada parecesse inevitável. O polegar no contorno da mandíbula dela. A palma no calor do rosto. Carina fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente ali. Não alívio, mais fundo que alívio. O tipo de coisa que aparece quando uma tensão que virou estrutura finalmente cede, e a pessoa por baixo da tensão fica visível. Amanhã à noite temos o Fernandes. A voz dela, baixa. A boca a poucos centímetros da mão dele. Amanhã à noite temos o Fernandes, confirmou ele. Não se moveram por um momento. Depois ele inclinou a cabeça e a beijou. Não foi com a urgência de quem estava compensando 1 ano. Foi com a lentidão de quem sabia que o que estava fazendo tinha peso real e não queria desperdiçar. A mão dela foi para o peito dele, os dedos fechando no tecido da camisa. Não puxando, ancorando, o gesto de quem finalmente tem algo sólido para segurar depois de tempo demais sem. Luiz colocou a outra mão na cintura dela. Carina se aproximou. O espaço entre eles fechando até não restar distância calculada.
Só os dois numa sala de delegacia vazia, no 10º andar com São Paulo lá embaixo, indiferente, e a única luz acesa no andar inteiro, projetando sombras longas no quadro branco atrás deles. Era exatamente o tipo de lugar onde aquilo não devia acontecer. Era exatamente o tipo de lugar onde havia acontecido antes, anos atrás, numa noite de investigação que também tinha durado tarde demais, quando os dois haviam chegado num ponto sem volta e tinham construído em cima disso tudo que veio depois. A mesma sala não, outra delegacia, outro andar, mas a mesma lógica do lugar proibido e da hora errada, que de alguma forma sempre tinha sido a hora certa para os dois. Quando se afastaram, não foi longe. A testa de Karina encostou no queixo dele. A respiração dos dois encontrou um ritmo comum, sem que nenhum houvesse decidido isso. A gente ainda tem o Vidal. A voz dela rouca, mais baixa que o normal. Tem. A mão dele ainda na cintura dela, sem pressa de mover. E o Galvão? E o Galvão? Repetiu ele. E o Fernandes amanhã à noite? Karina ergueu o rosto, os olhos nos dele. E neles estava a mesma coisa que havia estado presente em cada momento dos últimos 6 anos que importou de verdade. A parceira, a pessoa, a mulher que conhecia o peso de cada silêncio dele melhor do que qualquer pessoa viva. Depois de amanhã. A voz mais firme, o modo de trabalho voltando como camada por cima, sem apagar o que havia embaixo. Era o movimento que ela sempre fazia. O retorno ao operacional, que era a forma como os dois tinham sobrevivido há 6 anos juntos, sem deixar explodir o que havia entre eles dentro de uma missão. Luiz reconheceu. Sempre tinha reconhecido. A mão desceu da cintura dela com a relutância de quem está fazendo a escolha certa, pelo motivo certo, e ainda assim sente o custo. Vai para casa. Amanhã às 8 a gente revisa o plano. Karina pegou a jaqueta da cadeira. Ficou com ela na mão por um segundo, os olhos percorrendo a sala, o quadro branco, ele, com a expressão de quem estava gravando o ambiente antes de sair. Luiz, sem virar. Eu sei. A mesma resposta. Com peso diferente. Não o peso de algo cortado, o peso de algo retomado que ainda estava encontrando a forma certa de existir. Amanhã. Ela saiu. Luiz ficou sozinho no andar vazio, com a tela aberta e o mapa de Vidal, e o cheiro do perfume dela ainda no ar da sala. A trilha de um homem que calculou que separar os dois era a única forma de garantir a própria sobrevivência. Havia calculado errado. Pesquisas sobre reconexão emocional após períodos de ruptura mostram que o primeiro contato físico significativo entre duas pessoas que se afastaram por conflito não resolve o conflito, mas altera o sistema nervoso de uma forma que muda a qualidade do que vem depois. O toque libera ocitocina, reduz cortisol e, mais importante, reativa circuitos de memória afetiva que o isolamento colocou em modo de suspensão. Não é magia, é biologia. O corpo lembra o que a cabeça passou meses tentando convencer de que foi engano. Fernandes abriu a boca e o caso dobrou de tamanho. Eram 23 horas e 14 minutos quando o informante colocou o terceiro nome na mesa. Não metaforicamente, de verdade, numa folha dobrada que tirou do forro do casaco com o cuidado de quem estava entregando algo que sabia que mudava o tamanho do perigo para ele. Luiz desdobrou, leu, passou para Karina. Ela ergueu os olhos para Fernandes. Você tem certeza? Tenho desde há 2 anos. A voz do informante baixa, o armazém do porto ao redor com seus cheiros de óleo e água salgada e metal enferrujado. Só não tinha como provar sem entregar o Galvão junto. E entregar o Galvão sozinho ia me deixar exposto antes que eu chegasse ao nome dele. O nome era o do delegado-geral Adriano Mota, 56 anos, 28 de corporação. O homem que assinou as promoções de Galvão, presidido a comissão que investigara a missão de 1 ano atrás e fechado o processo com a velocidade de quem queria que ficasse fechado.
O arquiteto. Karina dobrou a folha. Colocou no bolso interno da jaqueta. Você tem como sair da cidade esta noite? Fernandes assentiu. Sai. Ela se levantou. Não usa cartão, não usa celular registrado, não fala com ninguém que Mota possa conhecer. Quando a gente fechar isso, a gente te avisa. O informante saiu pelo fundo do armazém sem olhar para trás. Luiz e Karina ficaram sozinhos entre as pilhas de contêineres, a luz de uma única lâmpada industrial no teto, o som do porto lá fora, guindastes, água, o motor distante de algum navio entrando na baía. Mota vai saber que o Fernandes falou. Luiz foi até a janela lateral, verificou o perímetro. Nada. Galvão vai avisar. Galvão só avisa se souber que a gente esteve aqui. Karina foi até a saída oposta, fez o mesmo. Temos uma janela, pequena. Quanto tempo você precisa para montar o dossiê completo? Com o que o Fernandes entregou mais o que já temos. 6 horas. A voz dela firme, calculando em tempo real. Mas não posso fazer pelo sistema interno. Se Mota tem acesso ao servidor, qualquer busca com o nome dele acende um alerta. Meu notebook pessoal. Luiz foi em direção à saída. Minha casa, agora. Karina ficou parada por meio segundo. O peso do que era aquela frase, a primeira vez em 342 dias que qualquer versão de minha casa foi dito entre eles. Depois, foi atrás dele. No carro, trabalharam em silêncio. Ela com o tablet, verificando os arquivos que Fernandes entregou e cruzando com o que já tinham. Ele dirigindo pelas ruas vazias da madrugada com a concentração de quem estava mapeando os próximos movimentos. Não era o silêncio do último ano. Aquele foi uma parede. Era o silêncio de antes. O silêncio de trabalho, que era uma forma de comunicação própria, onde cada um sabia o que o outro estava fazendo sem precisar perguntar. Chegaram às 0h41. Luiz abriu a porta, acendeu a luz da sala, foi direto para o escritório. Karina conhecia o apartamento. Esteve ali dezenas de vezes ao longo de 6 anos de parceria. Reuniões de caso, madrugadas de investigação, as ocasiões onde o trabalho tinha estendido para além do expediente porque o caso não respeitava horário. Ela sentou na cadeira de frente ao notebook. Ele ficou de pé atrás, os dois olhando para a tela enquanto os arquivos iam sendo organizados. Por 5h43, montaram o dossiê. Luiz buscava. Karina organizava. Às vezes trocavam de função, sem combinar. Um começava uma linha de raciocínio e o outro completava antes que a frase terminasse. Era a mecânica de 2 investigadores que trabalharam juntos por tempo suficiente para que a parceria virasse uma terceira entidade. Algo que não era ele, não era ela. Era os dois funcionando como sistema. Às 6h24, o dossiê estava fechado. 27 páginas. Linha do tempo, mensagens, registros, assinatura de Galvão, arquivos de Fernandes, trilha de Vidal e o nome de Mota em 6 pontos, com prova em cada um, sem espaço para negação. Karina salvou o arquivo em 3 dispositivos diferentes. Se levantou. Luiz estava de pé na porta do escritório. O café que fez em algum momento da madrugada ainda na mão. Frio a tempo suficiente para que ele nem estivesse mais tentando beber. Estava olhando para ela com a expressão de alguém que passou a noite inteira focado num objetivo e que, com o objetivo alcançado, ficou sem a estrutura que o objetivo fornecia. Entregamos para a Corregedoria Federal. A voz dela. Não estadual. Mota tem braço estadual. Federal é fora do alcance dele. Eu conheço uma delegada federal. Confiável. Luiz colocou o café na mesa. Posso ligar às 8. Às 8. Karina ficou com os dispositivos na mão. Olhou para eles por um segundo. Olhou para ele. Temos 90 minutos. O apartamento estava quieto com a qualidade das 6 da manhã, antes de São Paulo acordar de vez.
A luz cinza da janela não pertencia nem à noite nem ao dia. Luiz foi até ela. Não foi rápido, não foi hesitante. Foi com a mesma deliberação de quem fez as contas e estava executando a decisão sem deixar margem para reconsideração. A mão no rosto dela, o polegar na linha do maxilar, os olhos nos dela antes de qualquer outra coisa. 342 dias. A voz baixa. 42. Karina colocou os dispositivos na mesa sem tirar os olhos dele. As mãos livres foram para o peito dele, não empurrando, ancorando. O mesmo gesto de sempre, mais firme. Eu ouvi você naquela noite. A voz mais baixa ainda. Ouvi e escolhi não ouvir, porque era mais fácil ter certeza do que ter dúvida. Eu sei. Sem mágoa, já passou pelo outro lado disso. Chegou num lugar onde entender era possível sem que deixasse de ter custado. Você era o melhor parceiro que eu já tive. Perder a confiança em mim foi a única coisa que fez sentido naquele momento. Não devia ter feito sentido. Não. Os olhos nele. Mas fez. E a gente está aqui mesmo assim. Luiz inclinou a cabeça. Ela ergueu o rosto. O beijo foi diferente do da noite anterior. Sem a cuidado de algo sendo retomado com cautela. Sem o peso de uma afirmação que ainda precisava ser testada. Era a chegada num lugar depois de um caminho longo. O tipo de beijo que tem cansaço e alívio juntos e que não precisa ser rápido porque o tempo de urgência já passou. A mão dela foi para a nuca dele. Ele puxou pelo quadril. A distância entre os dois fechando de vez, sem espaço calculado restando entre eles. Ficaram no apartamento com o dossiê na mesa do escritório e São Paulo começando a acordar do lado de fora. E os 90 minutos que não pertenciam a nenhum caso, nenhuma missão, nenhum prazo, foram usados da única forma que fazia sentido depois de 342 dias de distância, com as persianas fechadas, o telefone virado para baixo e os dois finalmente sem nenhuma versão de protocolo entre eles. Às 6h58, Karina estava de pé na cozinha com a camiseta dele e o café que ela havia feito sem precisar perguntar onde estava nada, porque conhecia aquela cozinha de memória, como conhecia de memória cada silêncio e cada padrão dele. E nenhum dos dois estava fingindo que era diferente disso. Luiz chegou atrás dela. Ficou de pé, encostado na bancada do lado, o ombro tocando o dela. Como você gosta do café? Disse ela sem perguntar. Era a afirmação. Ela já sabia, estava só dizendo em voz alta pela primeira vez. Como você faz? A voz mais baixa que o normal para aquela hora. Karina ergueu o rosto para ele. Havia algo ali que não tinha estado presente nas últimas 24 horas de investigação, nem nas últimas semanas de trabalho paralelo, nem em nenhum momento do último ano. A leveza específica de quem parou de carregar algo que estava carregando há tempo demais. Ele se inclinou. A beijou de leve, uma vez, no canto da boca. Às 8, a gente liga para a Cristina Vaz. Ela disse contra o rosto dele. Às 8. Confirmou ele sem se afastar. O café foi tomado encostados na bancada, ombro a ombro, enquanto São Paulo acordava do lado de fora, sem saber que 2 pessoas naquele apartamento haviam passado a madrugada derrubando uma estrutura corrupta e construindo, nos intervalos entre uma coisa e outra, algo que havia sido destruído um ano antes e que estava, naquela manhã de luz cinza, claramente de volta. Deixa o like agora e comenta de qual cidade você está assistindo. Porque o que vem a seguir é o acerto de contas que esses dois merecem. Às 8 horas em ponto, Luiz ligou para a delegada federal Cristina Vaz. Ela ouviu o resumo em 12 minutos sem interromper. Pediu o dossiê por canal seguro. Disse que precisava de 2 horas para acionar a equipe certa. Às 11h37 da manhã, o delegado-geral Adriano Mota foi detido na entrada do quartel-general da Polícia Civil, na frente de 17 funcionários que assistiram sem entender o que estava acontecendo, até que os agentes federais colocaram as algemas. Galvão foi preso 40 minutos depois, num posto de gasolina na Marginal,
com 2 passaportes diferentes na mochila. Vidal foi localizado às 14 horas num hotel no ABC, sem dinheiro suficiente para ir mais longe. Luiz e Karina acompanharam de uma sala da Delegacia Federal, vendo os relatórios chegarem em tempo real. Quando a confirmação da prisão de Mota apareceu na tela, Cristina virou para os dois. Como vocês chegaram nele? Luiz olhou para Karina. Karina olhou para Luiz. Parceria, disse ele. Saíram da Delegacia Federal às 16 horas e 42 minutos. A tarde abriu. Céu azul, o tipo que São Paulo não parece merecer. Pararam na calçada sem combinar, os dois sem destino imediato e ainda se acostumando com isso. Karina virou para ele. Luiz ficou olhando para ela por um segundo. A luz do fim de tarde no rosto dela, a expressão de quem havia chegado no outro lado de algo difícil e estava, finalmente, sem nada mais para gerenciar. Estendeu a mão. Ela olhou para a mão, depois para ele. Colocou a mão na dele. Não o aperto de parceiros de trabalho, não a ancoragem dos momentos de perigo. Os dedos entrelaçados, firmes, o gesto de 2 pessoas que já sabiam onde estavam indo e que dessa vez não iam fingir que não sabiam. A Cristina Vaz perguntou se a gente vai continuar como parceiros. Karina disse, os olhos nele. Perguntou. Mandou mensagem enquanto você estava com o Braga. Uma pausa. Disse que dupla como a nossa é difícil de encontrar. Luiz ficou com aquilo por um segundo. O que você respondeu? Que ia depender do meu parceiro. Os olhos nele, sem desvio. A boca com aquela linha que ele conhecia como o modo dela quando estava segurando algo que era, no fundo, simples. Mas que eu pretendia continuar com ele por muito tempo, dentro e fora de serviço. Luiz ficou olhando para ela. Depois puxou pela mão entrelaçada. Ela deu o passo, chegou mais perto, e ele a beijou ali mesmo na calçada, em frente à Delegacia Federal, com os agentes passando pela porta de vidro atrás deles e São Paulo ao redor, completamente indiferente. Não havia protocolo de distância. Não havia câmera para evitar, colega para enganar, versão calculada de quanto tempo ficar parado num corredor depois que o outro passou. Havia só os dois na calçada no fim de uma tarde que havia começado como investigação e terminado como alguma outra coisa inteiramente. E nenhum dos dois com qualquer intenção de fingir que era diferente disso. Foram embora pelo mesmo caminho, de mãos dadas, com São Paulo ao redor indiferente como sempre. Os dois, pela primeira vez em muito tempo, completamente em paz com isso. Estudos sobre superação de traumas relacionais, especialmente os causados por manipulação externa, onde a ruptura foi induzida por um terceiro, mostram que a reconstrução tende a ser mais sólida do que o vínculo original. Não porque o trauma foi esquecido, mas porque o processo de atravessá-lo juntos cria um tipo de conhecimento mútuo que a convivência comum não produz. Os dois passaram por algo que foi projetado para destruí-los separadamente. O fato de terem chegado no mesmo ponto não apaga o que custou. Acrescenta uma camada que não existia antes e que, segundo pesquisadores da área, é exatamente o tipo de base que suporta o peso real de uma parceria de longo prazo. O contrato tinha 8 páginas. Marcela Andrades leu cada uma delas com a atenção que aplicava a qualquer documento que envolvia a própria assinatura, sem pular parágrafo, sem presumir o que estava escrito, sem a pressa que a situação poderia justificar. Douglas Santos ficou do outro lado da mesa de reunião do escritório dele, no 42º andar, com o café esfriando na frente, observando-a ler com a expressão de alguém que estava acostumado a que as pessoas assinassem mais rápido. Ela não assinou mais rápido. O contrato estabelecia 90 dias de coabitação no apartamento de Douglas Santos, participação em todos os eventos sociais e corporativos onde a presença de cônjuge fosse necessária, comportamento público consistente com casamento estável e afetivo,
e vedação expressa de qualquer relacionamento com terceiros durante o período. Em contrapartida, remuneração mensal equivalente a 3 salários dela no emprego anterior, despesas cobertas e uma bonificação final condicionada ao fechamento bem-sucedido da fusão com o Grupo Cavalcante. A cláusula 7 ficou com ela por mais tempo do que as outras. Fica expressamente vedado qualquer contato de natureza íntima entre as partes durante a vigência deste contrato. O relacionamento entre Douglas Santos e Marcela Andrades será de natureza estritamente profissional, independentemente das circunstâncias ou do ambiente em que se encontrarem. Releu 2 vezes. Algum problema com a cláusula 7? A voz de Douglas, direta, no tom de homem que tinha conduzido centenas de negociações e que sabia quando a outra parte estava hesitando. Nenhum. Marcela virou a página. Só queria ter certeza de que entendia o escopo. O escopo é claro. É. Se você está aqui desde o começo, comenta de qual cidade você está assistindo. Fica, porque esse contrato vai mudar os dois de um jeito que nenhum dos dois esperava. Os olhos dela erguendo para ele pela primeira vez desde que começou a ler, diretos, com a calma de quem não estava intimidada pelo ambiente nem pelo homem. 90 dias de performance, sem complicação pessoal. Exatamente. Voltou para o documento. Chegou na última página. Pegou a caneta. Douglas Santos tinha 38 anos. Presidente do Grupo Santos há 5. A fusão com o Grupo Cavalcante travou numa questão simples. O patriarca Cavalcante não fechava negócio com um homem sem família. Recusou 2 propostas de Douglas por esse motivo, declarado em reunião. A solução chegou na forma de Marcela Andrades, indicada por uma headhunter com a especificação mais incomum de 15 anos de carreira. Marcela assinou na última linha com a letra regular de quem estava assinando um contrato de prestação de serviços, porque era exatamente o que era. Quando começo? A voz prática. Amanhã. Douglas se levantou, pegou o documento. Evento de abertura das negociações com o Cavalcante. Jantar no Fazano. Você vai precisar de um vestido. Eu tenho vestidos. Você vai precisar de um específico. Abriu uma gaveta, colocou um cartão na mesa. Limite sem restrição. O assessor de imagem vai te atender às 14 horas. Marcela olhou para o cartão. Eu prefiro escolher o que eu visto. Douglas ficou com ela por um segundo. O primeiro momento em que o olhar de negociador tinha encontrado algo que não estava no roteiro. O vestido precisa ser compatível com a imagem do casal que estamos construindo. Eu entendo o que precisa. Os olhos nele, com aquela calma que estava começando a parecer mais deliberada do que natural. E sei me vestir para uma ocasião. Se o resultado não for adequado, você me avisa antes de sairmos. Tinha pego o cartão, guardou na bolsa. Douglas ficou olhando para ela sair pela porta do escritório, com a sensação específica de alguém que acabou de fazer um acordo em que a outra parte negociou melhor do que ele tinha previsto. O apartamento de Douglas ficava no mesmo edifício do escritório, 40º andar, com a vista para a Paulista, que ele negociou como condição de compra e que justificava cada centavo do valor absurdo que tinha pago. Marcela chegou com 2 malas na tarde de quinta-feira. Foi recebida pela assistente pessoal de Douglas, que tinha mostrado o quarto de hóspedes com a eficiência de quem foi instruído sobre o que mostrar e o que não comentar. O quarto de hóspedes tinha janela própria, banheiro privativo e uma cama que Marcela tinha testado com a palma da mão e aprovado sem comentar. Douglas chegou às 20 horas. Tinha batido na porta do quarto com 2 toques. Pronta em 40 minutos. Estou pronta agora. A voz dela do outro lado. Abriu a porta. Marcela estava de pé no centro do quarto com o vestido que tinha escolhido. Azul marinho, corte simples, o tipo de escolha que não tentava impressionar e que por isso impressionava mais. O cabelo preso com a praticidade de quem sabia o que ficava bem sem precisar de segunda opinião.
os olhos nele com aquela expressão de alguém esperando avaliação, sem se importar particularmente com o resultado. Douglas ficou na porta por um segundo. Serve. A voz direta. Eu sei. A voz dela, pegando a bolsa. No carro, o assistente passou as informações do jantar. Douglas ouviu com atenção profissional. Marcela ouviu também. E fez uma pergunta sobre a filha mais velha do patriarca, que revelou que fez pesquisa própria. Douglas olhou para ela. Você pesquisou o Cavalcante. Fui contratada para interpretar sua esposa numa negociação importante. A voz neutra, os olhos no trânsito pela janela. Pareceu razoável entender com quem estamos negociando. No jantar tinham funcionado. Não da forma mecânica de performance ensaiada, da forma mais eficiente, que era a de duas pessoas inteligentes que tinham entendido o objetivo e estavam executando com o talento natural de quem não precisa de roteiro para saber o que a cena exige. Marcela tinha conquistado a simpatia da filha do Cavalcante em 12 minutos com a conversa sobre um tema que tinha descoberto na pesquisa. Douglas tinha observado isso acontecer com a atenção de quem estava vendo uma jogada que não planejou funcionar melhor do que qualquer coisa que planejou. No carro de volta, ficou em silêncio por um tempo. A Isabela Cavalcante. A voz dele. Você sabia que ela era a pessoa certa para abordar. Ela é a que tem mais influência real sobre o pai e a que está mais disposta à fusão. Marcela ficou com os olhos na cidade passando. Se a gente precisar do voto dela, já temos. Douglas ficou com aquilo. Como você leu isso em 12 minutos de conversa? Ela virou para ele pela primeira vez no carro, com aquela calma que percebeu na sala de reunião e que estava começando a entender que não era afetação. Eu presto atenção nas pessoas. A voz direta. É o que eu faço. O carro chegou no edifício. Tinham subido em silêncio. No corredor do 40º andar, antes de cada um ir para o próprio quarto. Douglas ficou de pé por um segundo. Você foi bem hoje. Marcela ficou com o elogio. Eu estava fazendo o que fui contratada para fazer. A voz sem falsa modéstia e sem vaidade. Boa noite, Douglas. Entrou no quarto. Douglas ficou no corredor por um momento, olhando para a porta fechada com a sensação, pela segunda vez naquele dia, de que fez um acordo que estava sendo mais complicado do que o previsto, e que complicado, neste caso específico, não era necessariamente a palavra errada. Pesquisas sobre contratos em relacionamentos artificialmente construídos mostram que a eficácia da performance pública depende diretamente de quanto as partes realmente se leem. Ao contrário do que a lógica sugere, quanto mais dois estranhos precisam convencer terceiros de que se conhecem profundamente, mais precisam de fato prestar atenção um no outro. É esse processo de atenção real, instalado por necessidade profissional, que cria o problema que o contrato tentou prevenir com a cláusula 7. A ironia é estrutural. Para fingir bem, é preciso começar a ver de verdade. A quarta semana mudou alguma coisa que Douglas não conseguiu nomear com precisão. Não foi um evento único. Foi a acumulação de detalhes pequenos que o tipo de homem que ele era normalmente arquivava como irrelevantes e que parou de arquivar sem perceber quando parou. O jeito que Marcela tomava café de manhã, antes de qualquer palavra, em pé na janela da cozinha com a vista para a Paulista, como se a cidade fosse dela também. A forma como reorganizou a estante do escritório compartilhado num sábado, sem pedir autorização. E como a reorganização fez mais sentido do que a disposição original. A vez que chegou tarde de uma reunião e ela estava no sofá com um livro e o apartamento parou de parecer um espaço de trabalho e começou a parecer outra coisa que ele não estava nomeando. Parou de nomear muita coisa nas últimas semanas. O jantar de negócios com a diretoria expandida do Cavalcante era o maior evento desde o início do contrato.
12 pessoas na mesa, incluindo o patriarca Renato Cavalcante em pessoa pela primeira vez, e 3 executivos que voaram de Recife especificamente para avaliar o acordo. Douglas chegou ao restaurante com Marcela ao lado e tinha sentido, com a clareza de dado objetivo, que a presença dela mudava a geometria da sala de uma forma que nenhum briefing conseguiu produzir sozinho. Tinha funcionado da forma que tinha funcionado desde o começo. Ela conversando com as pessoas certas, ele fechando os pontos técnicos, os dois se complementando com a naturalidade que só existia quando as partes realmente se liam. O problema foi Henrique Cavalcante, 34 anos, sobrinho do patriarca, executivo de novos negócios do grupo. Sentou ao lado de Marcela no jantar. Disposição de mesa que não foi acidental. Douglas calculou isso logo. E passou as 3 horas seguintes demonstrando o tipo de interesse que era óbvio para todo mundo na mesa. Exceto, aparentemente, para Henrique, que decidiu que a esposa do presidente do Grupo Santos era um alvo razoável para a atenção não solicitada. Douglas tinha observado isso com a compostura de quem aprendeu a não deixar aparecer o que estava sentindo em ambientes profissionais. Tinha observado a mão de Henrique no encosto da cadeira de Marcela. Tinha observado Marcela afastando levemente a cadeira sem drama. Tinha observado Henrique rindo de algo que ela disse com a intensidade de quem estava rindo de coisa muito mais engraçada do que era. Tinha observado a própria mão fechando levemente sobre o garfo. Na sobremesa, tinha se virado para Marcela com o movimento natural de cônjuge, que verifica se o outro está bem. Só que o movimento saiu com uma tensão que ela tinha notado, porque ela notava tudo. Você está bem? A voz baixa, o tom de casado. Ótima. Os olhos dela nos dele por um segundo, lendo o que estava lá. E você? Ficou com aquela pergunta. No carro de volta, ficou em silêncio por 6 minutos antes de falar. Henrique Cavalcante passou o jantar inteiro tentando te impressionar. Marcela ficou olhando para o trânsito pela janela. Eu sei. Isso é um problema para a negociação. Não é. A voz calma. Eu administrei. Eu vi como você administrou. Então você sabe que estava sob controle. Os olhos virando para ele. Douglas, o que exatamente é o problema aqui? Ficou com a pergunta no ar do carro. O contrato estabelece exclusividade. A voz saindo com a objetividade de dado técnico que não era completamente dado técnico. Eu não fiz nada que violasse o contrato. A voz de Marcela, ainda calma, com a qualidade de quem está sendo muito precisa. Afastei a cadeira, mantive o tom profissional. Não encorajei nada. Ele vai continuar tentando. Provavelmente. Uma pausa. E eu vou continuar administrando. Como fiz hoje. Douglas ficou olhando para o trânsito. Eu não quero que você precise administrar isso. Marcela ficou com aquilo por um segundo. O que você quer, então? A voz mais baixa, com uma qualidade diferente. Não a calma profissional. Algo mais direto que a calma profissional. A pergunta ficou no carro sem resposta pelo resto do trajeto. No apartamento, a tensão tinha continuado na forma de movimentos pelos espaços compartilhados com a consciência de 2 adultos que estavam evitando uma conversa que ficou suspensa no carro. Douglas foi para o escritório. Marcela foi para a cozinha. 20 minutos depois, ela tinha aparecido na porta do escritório com 2 xícaras. Colocou uma na mesa dele sem comentar. Ficou de pé com a própria xícara. Você sabe que o que está sentindo não é sobre o contrato. A voz dela, direta, com os olhos nele com aquela qualidade que tinha desorganizado o primeiro dia e que não parou de desorganizar desde então. Douglas ficou com ela. O contrato. O contrato é um documento de 9 páginas que estabelece que eu não posso ter relacionamento com terceiros. A voz firme, sem agressividade. Ele não estabelece que você tem direito de sentir o que você está sentindo agora, porque o que você está sentindo agora não cabe dentro do contrato.
O escritório ficou quieto com aquela frase. Douglas se levantou. Foi até ela. Não com a urgência de argumento, com o movimento de quem chegou num ponto e está chegando fisicamente no mesmo lugar. Ficou a 1 metro. E o que eu estou sentindo agora? A voz mais baixa que qualquer coisa que disse no carro. Marcela ficou com ele por um momento. Os olhos nele, com a atenção total que ele tinha catalogado e que estava presente agora sem a camada profissional por cima. Ciúme. A voz dela, direta. Do tipo que não tem nada a ver com fusão de empresa. Ficou parada por um segundo. Depois tinha se virado e ido para o quarto. Deixa o like agora e comenta de qual cidade você está assistindo. Porque esses dois estão prestes a descobrir que 90 dias não é tempo suficiente para o que está acontecendo aqui. Douglas ficou no escritório com a xícara na mesa e a frase dela no ar e a certeza incômoda de que ela nomeou algo que ele passou semanas se recusando a nomear. Na manhã seguinte, foi o primeiro a chegar na cozinha. Fez café. Quando Marcela tinha aparecido, tinha 2 copos na bancada. Ela ficou olhando para os 2 copos por um segundo. Não disse nada. Pegou o copo e ficado na janela com a vista para a Paulista. A posição de sempre, o ritual que se instalara sem declaração nenhuma, que era o modo deles de existir no mesmo espaço antes que o dia começasse a exigir versões mais administradas dos dois. Douglas ficou do outro lado da bancada. O jantar na sexta com os diretores de Recife. A voz prática. O modo de trabalho de volta. Henrique vai estar presente. Eu sei. A voz dela, no mesmo modo. Eu vou ficar mais perto. Marcela tinha girado levemente o copo nas mãos. Você não precisa. Eu quero. A voz dele, mais baixa. Não o tom operacional. O outro. É diferente. Ela ficou olhando para a cidade pela janela por um momento. Tá bom. A voz dela, mais baixa também. Pode ficar mais perto. O apartamento ficou quieto com aquele acordo que não era sobre o jantar de sexta, e que os dois sabiam que não era sobre o jantar de sexta, e que nenhum dos dois estava nomeando ainda. Pesquisas sobre ciúme em contextos de relacionamentos ambíguos, onde o vínculo existe, mas não foi formalmente declarado, mostram que a reação ciumento é frequentemente o primeiro sinal que a própria pessoa recebe de que o sentimento é mais profundo do que tinha reconhecido. O ciúme funciona como termômetro interno. Aparece antes que o amor seja nomeado, antes que qualquer decisão consciente seja tomada. É por isso que as pessoas frequentemente ficam confusas com a própria intensidade da reação, porque o ciúme chegou antes da consciência do sentimento que o gerou. O jantar de sexta era no mesmo restaurante do primeiro. Uma escolha de Renato Cavalcante, que Douglas leu como sinal positivo. O patriarca gostava de repetir ambientes quando estava confortável com as pessoas. Chegaram juntos, como sempre. No elevador do restaurante, Douglas ajustou o colar de Marcela. Um gesto que começou na segunda semana como correção prática, e que virou outra coisa sem que nenhum dos dois houvesse declarado quando virou. A mão dele no pescoço dela por um segundo além do necessário. Os olhos de Marcela no espelho do elevador encontrando os dele. Pronto. A voz dele, mais baixa que o necessário para um ajuste de colar. Obrigada. A voz dela, no mesmo volume. As portas tinham aberto. Henrique Cavalcante chegou antes deles. Estava na mesa quando entraram. Se levantou com o sorriso de quem estava satisfeito com a disposição de lugares que conseguiu, porque conseguiu sentar do lado de Marcela de novo. Douglas avaliou a mesa em 2 segundos e tinha puxado a cadeira ao outro lado de Marcela antes que o maître fizesse a sugestão de lugares. Henrique ficou com a expressão de alguém que foi jogado sem entender exatamente como. Douglas sentou, colocou a mão aberta na mesa. Não sobre a mão de Marcela, ao lado. A distância de 2 centímetros que comunicava sem declarar. Ela olhou para a mão, depois para ele. Tinha continuado a conversa com a diretora de Recife à sua esquerda, com a naturalidade de quem tinha registrado a informação e estava processando sem deixar aparecer o processamento.
O jantar avançou com a mecânica dos eventos do grupo Cavalcante. Conversa técnica nos intervalos do cardápio. O patriarca fazendo as perguntas que importavam no momento em que todo mundo estava mais relaxado. O jogo de avaliação mútua que aprendeu a ler nas últimas semanas. Na entrada do segundo prato, Renato Cavalcante tinha pausado a conversa de negócios para algo que não era conversa de negócios. Douglas, a voz do patriarca, com o peso de homem que construiu um grupo familiar em 40 anos e que sabia quando estava vendo algo real. Eu já fiz negócio com muita gente nessa vida. Aprendi a olhar para o lado das pessoas antes de olhar para os números. Os olhos indo de Douglas para Marcela. Com vocês dois dá para ver. É casamento de verdade. A mesa ficou com aquele comentário. Douglas ficou com aquele comentário. A voz saindo antes que ele houvesse processado o que estava dizendo. Não o tom de performance, não a voz do contrato, o outro. É de verdade. Marcela ficou olhando para o prato por um segundo, ergueu os olhos para ele. Tinha algo no rosto dela que ele não viu antes. Não a calma, não a atenção profissional. A expressão de alguém que acabou de ouvir algo que não esperava e que estava pesando com honestidade o que fazer com isso. O jantar tinha continuado. Às 22h15, Douglas pediu licença para ir ao banheiro. No corredor de acesso, parou por um segundo. Ouviu os passos dela atrás. Ela se levantou 2 minutos depois, o movimento natural de quem estava seguindo, sem que nenhum dos dois houvesse combinado seguir. O corredor do restaurante era estreito e iluminado, com a luz baixa de lugar que tinha pretensão de ambiente. Ficaram parados de frente um para o outro, entre a entrada do banheiro masculino e a porta de serviço, com o barulho distante da sala chegando abafado. O que você quis dizer? A voz de Marcela direta, mais baixa que o sussurro. O volume de quem está falando só para a pessoa na frente. Com o quê? A voz de Douglas, no mesmo volume, sabendo com o quê? Com é de verdade. Ele ficou com ela, a distância do corredor estreito, que não era muita distância, com o restaurante ao redor e os Cavalcante a 30 metros e o contrato existindo em algum lugar que estava ficando cada vez mais longe da situação real. Quis dizer o que disse. A voz mais baixa ainda. Marcela ficou com aquilo. A mão dela foi para o peito dele. Devagar, os dedos sobre o terno, o gesto que ele viu outras vezes, mas que aqui, nesse corredor, sem câmera de evento e sem mesa de jantar ao redor, tinha um peso diferente. Douglas. A voz dela, com uma qualidade que não existia nas semanas anteriores, não a calma deliberada, não a precisão profissional. Algo mais vulnerável que os dois, que era a coisa mais difícil de deixar aparecer para alguém que aprendeu a operar com controle. Você sabe que isso complica tudo. Eu sei. A voz direta. A mão dele foi para o rosto dela. O polegar no contorno do maxilar, a palma no calor do rosto. E eu não consigo me importar com a complicação. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha algo diferente. Não a decisão. À beira da decisão, o ponto onde alguém está um segundo antes de ir. Ele tinha se inclinado. Ela não tinha recuado. O beijo no corredor do restaurante foi breve. Não pela falta de intenção, pela presença do jantar 30 metros à frente, pelo corredor que não era o lugar, pelo contrato que existia e pelo contrato que estava deixando de existir ao mesmo tempo. Foi o tipo de beijo que diz mais do que a duração justifica. Quando se afastaram, ela ficou com a testa quase encostada no queixo dele por um segundo. Temos que voltar. A voz rouca baixa. Temos. A mão dele ainda no rosto dela. Voltaram separados. Ela primeiro, 2 minutos depois ele. Na mesa, a conversa tinha continuado como se nada houvesse acontecido. Douglas respondeu à pergunta do diretor de Recife sobre cronograma de implementação,
com a precisão técnica de sempre. Marcela tinha retomado a conversa com Isabela Cavalcante, com a naturalidade de sempre. Por baixo de tudo isso, tinha o corredor. Henrique tentou mais uma vez. Uma pergunta direcionada a Marcela sobre um projeto de expansão, o pretexto de sempre para a atenção não solicitada. Douglas respondeu pela primeira vez, não com agressividade, com a clareza natural de cônjuge que participa da conversa, porque o assunto era sobre os dois. Henrique tinha recalibrado rapidamente. No final do jantar, o patriarca apertou a mão de Douglas com o aperto de homem que tomou uma decisão. Segunda-feira, Douglas, meu escritório. A gente fecha. Era o que foi buscado desde o começo. No carro de volta, ficaram em silêncio por um tempo diferente dos silêncios anteriores. Não o silêncio de dois profissionais processando o evento. O silêncio de duas pessoas que estavam processando o corredor e o que o corredor mudou. A fusão vai fechar. A voz de Marcela mais baixa. Vai, confirmou ele. O contrato termina em 23 dias. Eu sei. Tinha outra coisa que ela disse, mas não a 23 dias de distância. No carro, no caminho de volta ao apartamento. Tinha uma conversa que precisava acontecer e que os dois estavam chegando próximos de ter. Mas que aquela noite, com o beijo ainda presente e o patriarca tendo dito é casamento de verdade e os 23 dias no meio, ainda não era o momento. Douglas ficou com a mão de Marcela na mão dele no banco do carro. Não o gesto de performance pública, a mão real. Os dedos entrelaçados com o trânsito passando do lado de fora e São Paulo de noite ao redor. Ela não tirou a mão. Pesquisas sobre o efeito de declarações públicas em relacionamentos ainda não nomeados mostram que o momento em que uma pessoa diz algo verdadeiro sobre um vínculo, mesmo num contexto onde a verdade era conveniente, frequentemente funciona como ponto de não retorno. A declaração cria um registro que o declarante não consegue desfazer internamente, mesmo que tente. Douglas Santos disse, é de verdade, para o patriarca Cavalcante, com a voz errada para ser performance. E quando a voz está errada para performance, é porque é real. No 78º dia, Douglas Santos perdeu o controle da forma mais silenciosa e mais destrutiva possível. Não foi grito, não foi cena. Foi a frieza calculada de homem que aprendeu que controle é a arma mais eficiente. E que usou esse controle contra a pessoa errada, no momento errado, na frente das pessoas erradas. O evento era um coquetel de celebração da fusão. Acordo assinado na segunda, o patriarca cumpriu a palavra. 120 pessoas no salão, incluindo a diretoria completa dos Cavalcante. Henrique Cavalcante esteve presente. E Henrique, com a persistência de quem não aprendeu com as tentativas anteriores, tentou mais uma vez. Desta vez, com a desvantagem adicional de estar num evento de celebração, onde o álcool tinha aliviado o filtro que normalmente o continha. Tinha se aproximado de Marcela no momento em que Douglas estava do outro lado do salão com o patriarca. Ficou próximo demais. Disse algo em voz baixa que Douglas não ouviu, mas viu pelo ângulo em que estava. Viu Marcela dar um passo atrás. Viu Henrique dar um passo à frente. Cruzou o salão. O que aconteceu quando chegou não foi proteção. Foi posse. Colocou a mão no braço de Marcela com pressão de quem está marcando o território. Falou com Henrique com o tom de negociação para encerrar o assunto. Redirecionou Marcela para outro grupo com o movimento de quem move uma peça no tabuleiro. Marcela foi. Tinha sorrido para as pessoas do novo grupo. Continuou o evento com a compostura de sempre. Ficou quieta de um jeito específico pelo resto da noite. Não a quietude de sempre, a de quem está segurando algo para depois. No carro, tinha silêncio. No apartamento, tinha silêncio. Douglas foi para o escritório. Marcela foi para o quarto. Ficou claro, sem palavra nenhuma, que a conversa ia acontecer. A questão era quando. Foi ela quem abriu a porta do escritório. Você me moveu como se eu fosse um objeto. A voz dela,
firme, sem elevação, o tom mais sério que ela tinha, que ele aprendeu a reconhecer como o ponto onde ela passou o limite do que estava disposta a engolir. Na frente de 120 pessoas, Henrique estava. Eu estava administrando, os olhos nele diretos, como sempre administrei, sem precisar de intervenção. Uma pausa. Você não veio me proteger. Você veio me controlar. E eu preciso que você entenda a diferença. Douglas ficou com ela. Marcela. Não. A voz chegando num ponto mais quieto ainda. Você faz isso quando o ciúme fica grande demais para segurar. Você não fala. Você age. E a forma como você age é me tratar como extensão de você, em vez de pessoa separada. Os olhos nele, com aquela atenção total que foi a primeira coisa que ele tinha notado e que agora estava apontada para ele de uma forma que custava. Eu não sou extensão de você. Eu nunca fui. Eu sei. A voz mais baixa. Então pare de agir como se fosse. Ficou de pé na porta por um momento. O contrato termina em 12 dias, Douglas. Eu vou embora amanhã cedo. Pode considerar encerrado antes do prazo. Saiu. Fechou a porta sem bater. Douglas ficou no escritório com a xícara fria na mesa e a porta fechada e 12 dias que tinham acabado de virar 0. Na manhã seguinte, a mala de Marcela tinha desaparecido do quarto de hóspedes. O banheiro dela estava limpo com a precisão de quem tinha embalado tudo sem deixar rastro. Na janela da cozinha tinha uma xícara. A dela, que ela tinha lavado e deixado virada na bancada. Não tinha bilhete. Douglas ficou olhando para a xícara por um tempo longo. Os 12 dias seguintes foram os mais longos. O apartamento que tinha comprado pela vista estava grande demais sem ela. Tentou ligar no 3º dia. Ela tinha atendido, confirmou que estava bem, tinha desligado antes que ele chegasse em qualquer ponto real. Tentou mandar mensagem no 5º dia. Resposta de uma linha. No 7º dia, ficou na janela da sala. A vista para a Paulista completamente irrelevante. E entendeu, com a clareza das coisas que chegam tarde e chegam inteiras, o que fez de errado. Não só no coquetel. Nos 78 dias inteiros. Tinha tratado ela como variável de um negócio mesmo quando deixou de ser variável. Continuado usando as ferramentas de controle, silêncio calculado, frieza estratégica, posse velada. Numa situação que não era negociação. No 12º dia, tomou a decisão. Cancelou a agenda, pediu o endereço da irmã de Marcela e foi pessoalmente. A irmã atendeu a porta com a expressão de alguém que sabia quem estava esperando encontrar do outro lado. Ela não quer ver você. A voz direta, protetora. Eu sei. A voz dele, sem argumento de defesa. Eu vim pedir que você entregue algo para ela. Tirou um envelope do casaco. Entregou. A irmã ficou olhando para o envelope. O que é isso? Uma carta. A voz mais baixa. E o contrato original, rasgado, foi embora. Marcela leu a carta naquela tarde, sentada na cozinha da irmã com um envelope aberto e os pedaços do contrato ao lado. A carta tinha 3 parágrafos. O primeiro disse o que fez de errado. Não a versão minimizada, a versão inteira, com o peso que cada erro merecia e sem a linguagem de relatório que usava quando precisava de distância do que estava dizendo. O segundo disse o que tinha sentido, desde a 2ª semana, sem haver tido coragem de nomear. O café da manhã na janela, a reorganização da estante, a xícara virada na bancada, o corredor do restaurante, todas as coisas que arquivou como irrelevantes e que foram as mais relevantes. O terceiro disse: eu não quero 90 dias. Eu quero você. Do jeito que você quiser ser. Sem cláusula 7. Sem regra de obediência, sem contrato de nenhum tipo. Só você. Marcela dobrou a carta. Ficou com ela na mão por um tempo. Olhou para os fragmentos na mesa. Depois ligou para Douglas. Ele tinha atendido no primeiro toque. Onde você está?
A voz dela. Em casa. A voz dele. A sua casa também, se você quiser. Tinha silêncio por 2 segundos. Eu vou aí. A voz dela. Uma pausa. Douglas. Sim. A carta. A voz mais baixa. Você escreveu do jeito que fala quando não está gerenciando nada. Eu sei. A voz dele. É a única versão que eu tinha para escrever. Ela tinha desligado. Douglas ficou com o telefone na mão no apartamento com a vista para a Paulista e a xícara dela ainda virada na bancada onde esteve desde a manhã em que foi embora. Marcela chegou 40 minutos depois. Entrou. Ele deixou a porta destrancada. Ela usou a chave que ele deu na primeira semana e que ela tinha devolvido junto com a mala e que ele mandou de volta com a carta. Chegou na sala com o casaco ainda no ombro e os olhos nele com aquela qualidade de atenção total, que foi o primeiro dado que tinha desorganizado tudo e que estava presente agora, sem nenhuma camada por cima. Douglas ficou de pé. Eu errei. A voz sem construção ao redor, sem a linguagem de executivo. Não só no coquetel. Em cada vez que usei controle quando devia ter usado honestidade. Em cada vez que o ciúme virou frieza em vez de virar conversa. Os olhos nela, com a abertura que a carta tinha exigido e que estava presente agora em pessoa, com o custo real de abertura real. Você foi a única pessoa em muito tempo que eu não consegui arquivar. E em vez de entender o que isso significava, fiz o que sei fazer com as coisas que não consigo controlar. Tentei controlar mais ainda. Marcela ficou olhando para ele. Tinha no rosto dela o movimento de quem estava pesando com honestidade. Não a decisão tomada, a consideração real. Você sabe que vai precisar aprender a ser diferente. A voz firme, mais gentil que firme. O ciúme não vai sumir, mas a forma de lidar com ele precisa mudar. Eu sei, sem recuar. E eu quero aprender, com você. Ela ficou com aquilo. Deu os passos que faltavam. Parou a 1 metro. Eu li a cláusula 7 umas 6 vezes antes de assinar. A voz mais baixa. Não porque eu tivesse dúvida, porque eu já sabia que ia ser o problema. Douglas ficou com aquilo por 1 segundo. E mesmo assim assinou. E mesmo assim assinei. Os olhos nele, com aquela qualidade que não tinha camada de filtro. Porque eu já decidi antes de assinar que você ia valer a complicação. A mão dele foi para o rosto dela. O polegar no contorno do maxilar. A palma no calor do rosto. O gesto que fez no corredor do restaurante. E no elevador. E em todos os momentos que não estavam no contrato e que eram os únicos que importavam agora. Marcela. A voz mais baixa que tudo que disse. Eu quero que você fique. Não por 90 dias. Pelo tempo que você quiser ficar. Ela colocou a mão sobre a mão dele. Eu quero ficar. A voz dela firme e quieta ao mesmo tempo. Mas não como contrato. Os olhos nele, sem desvio. Quero obedecer você, mas sem cláusula nenhuma, sem prazo. Quero como sua esposa. De verdade. Douglas ficou com aquilo. De verdade. Confirmou. A voz no volume mais baixo que usou com ela. É exatamente o que eu quero. O beijo que se seguiu não tinha corredor de restaurante. Não tinha 120 pessoas. Não tinha nenhuma versão calculada de nenhum dos dois. Era o tipo que acontece quando 2 pessoas chegam no mesmo lugar pelo caminho mais longo disponível e que finalmente param de calcular o custo de chegar. Nos meses seguintes, o apartamento mudou de natureza. A estante reorganizada pela 2ª vez, desta vez, com os livros dos 2. O quarto de hóspedes virou escritório compartilhado. A xícara dela saiu da bancada para o armário ao lado da xícara dele. Na manhã de uma segunda-feira comum, Douglas chegou na cozinha para encontrar Marcela na janela com o café. A posição de sempre. O ritual que se instalara sem declaração nos primeiros dias do contrato e que sobreviveu ao contrato inteiro e ao que veio depois. Ficou do outro lado da bancada com a própria xícara. Você está pensando em trabalho. A voz dela sem virar. Estou pensando em você. A voz dele.
Ela virou com a linha que era sorriso completo desta vez, não quase sorriso. A versão dela que aprendeu a ver quando não tinha mais nada para administrar. Isso também é trabalho. A voz dela. É o melhor tipo, confirmou ele. O apartamento, a vista para a Paulista, a segunda xícara ao lado da primeira. Tudo construído pelo caminho mais complicado possível. E por isso, com a solidez que só existe quando duas pessoas chegaram ao mesmo lugar, sem atalho. Se essa história chegou onde devia chegar para você, deixa o like agora e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. E conta pra gente, você já entrou num acordo que era para ser simples e que mudou tudo? A gente lê cada comentário de verdade. Pesquisas sobre vínculos formados em contextos artificialmente estruturados, contratos, acordos, situações com prazo definido, mostram que a intensidade do desenvolvimento afetivo nesses contextos tende a ser maior do que em relacionamentos que começam organicamente. A razão é contraintuitiva. A estrutura artificial força um nível de atenção mútua que relacionamentos orgânicos frequentemente desenvolvem muito mais devagar. Quando duas pessoas precisam convencer o mundo de que se conhecem profundamente, acabam de fato se conhecendo profundamente. O contrato entre Douglas e Marcela tinha estabelecido 90 dias. O que tinha produzido não tinha prazo.